Olá, eu sou Maria Helena, estudante do primeiro semestre de jornalismo da Universidade de Fortaleza. E hoje nós vamos conversar com o jornalista e apresentador Luiz Esteves, um dos nomes mais conhecidos da televisão cearense. Luiz, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, uma grande satisfação estar aqui com vocês e voltar à universidade que me formou. Tenho muitas histórias aqui nos bancos dessa Unifor. Ah, se o campus falasse, mas deixa para lá. Luiz, eu gostaria de começar perguntando o que lhe levou a seguir essa carreira. Você começou ainda muito jovem, como assistente de produção. Eu queria saber qual foi o momento da sua vida em que você falou, nossa, é esse ramo que eu quero seguir, é nisso que eu me identifico. Desde muito cedo, ainda criança, no começo da adolescência, eu tinha muito contato por conta da minha vivência em casa com meu avô com o rádio, né? Com o rádio jornalismo, ele escutava muito rádio e isso de alguma forma deve ter me impactado, né? E quando eu cresci, ali já próximo ao terceiro ano, para fazer vestibular, prestar vestibular, né? Eu fiz um teste vocacional e deu comunicação. Então, quando eu fiz vestibular, eu fiz primeiro com habilitação para publicidade. Cheguei a cursar durante 6 meses e depois, desgostoso com o que eu estava vivenciando no curso de publicidade, resolvi fazer jornalismo. E não aproveitei nem as disciplinas, resolvi começar do zero. E para mim foi ótimo, porque eu pude, de fato, me identificar com a turma e ali começar a buscar a minha carreira dentro do radiojornalismo. Você é conhecido como Magão. Aí você fala, o Luiz Esteves, o Magão. Como foi que surgiu esse apelido? O apelido surgiu do público, dos espectadores, assim. Eu nunca me chamei dessa forma. Não é um apelido de infância, não é um apelido de família. Meus colegas, meus amigos não me chamavam dessa forma, né? E um dia a gente resolveu, dentro do jornal, exibir um áudio de um telespectador em que ele me chamava de Magão, né? Inclusive virou meme depois, um vídeo que viralizou pra caramba, né? Dele reclamando, meio que num tom de chacota, bem gaiato, como é a gente aqui no Ceará, né? Ele disse, aquele Magão do CETV, no dia que eu pegar ele, eu vou dar uma surra de pimba de boi e tal. Aí, isso marcou. E depois eu comecei a perceber que as pessoas na rua estavam me chamando de Magão. Então era um motorista de caminhão que passava, buzinava e me chamava de Magão, era um motociclista que cruzava comigo na rua e me chamava de Magão. Então as pessoas começaram a me abordar dessa forma e eu resolvi assumir. Eu disse, olha, tá aí um apelido. E eu acho que aqui no estado do Ceará a gente tem um pouco disso, né, essa nossa gaiatice, esse nosso jeito de ser, que às vezes dá um apelido que pode parecer para o outro jocoso, mas para a gente é uma forma de carinho. Aqui a gente meio que dá apelido um ao outro como uma forma carinhosa, né? Então eu abracei isso de uma forma, foi uma época que a rede social estava começando a ficar forte, né? Cada vez mais forte, eu tinha um Twitter muito atuante e nessa época o Twitter a gente trocava o nome por um apelido qualquer e tal, e aí eu resolvi botar Magão lá. E aí as pessoas viram e comentaram e tal, e foi pegando, e foi pegando, e foi pegando. Só que dentro da Verdes Mares eu não podia assumir o apelido porque o jornal sempre foi mais clássico, né? Embora a gente já tivesse quebrado muitos tabus, já tivesse feito muita coisa diferente lá dentro, né? Ter mudado um pouco a linguagem, quebrado paradigmas, mas eu só assumi de fato 100% o Magão há 4 anos quando eu fui para a TV Cidade, que a TV Cidade foi lá e o marketing da TV resolveu pegar o meu apelido e me nomear dessa forma para o público, né? E desde então eu já não respondo mais como Luiz. Eu me chamo Gabriela Halpe, e você tinha mencionado no seu Instagram que a rotina como um jornalista é muito puxada, como a área exige muito de você. Você poderia nos falar como que funciona para você essa rotina que você diz ser tão acelerada para alguém que trabalha num programa diário como o Balanço Geral? Hoje minha rotina, graças a Deus,
eu considero muito tranquila, né? Depois de ter já acordado por várias madrugadas para apresentar telejornal, depois de ter saído para mais de 1h da manhã da emissora fazendo reportagem, né? Vivi esses dois extremos, que é cansativo pra caramba, depois de ter vivido vários plantões e sábado e domingo, de trabalhar 12, 14 dias direto sem parar. Hoje eu estou numa condição que eu me considero que eu estou no paraíso. Eu entro 9, 9h30 no trabalho, saio 3h30, 4h da tarde, né? Verdade que o meu horário bancário, mas se bem que para quê, né? Se hoje a gente resolve tudo com um aplicativo. Né? Então tá tudo certo. E fim de semana eu dou um plantão por mês, num sábado. Meus domingos todos são de folga. Então eu tô muito feliz com a minha atual rotina, assim. Já a carga, né, de trabalho já diminuiu pra caramba. Olá, Luiz. Eu me chamo Ana Carolina Matos. Você está no meio jornalístico há 21 anos. E durante esse período você apresentou e participou de coberturas muito importantes. Teve alguma que lhe marcou de uma maneira diferente? A queda do André. O prédio caiu a 2 quadras da televisão. 3 quadras, né? 3 quarteirões. Era muito próximo. E eu lembro que a gente estava com o espelho fechado, né? O jornal estava pronto praticamente, quando chega a notícia de que o prédio havia caído. Rapidamente se mobilizou a equipe de reportagem. Quando o primeiro repórter chega em loco, liga para a redação e diz: o negócio aqui é catastrófico, manda mais gente. Então, aquele dia foi a primeira vez que a gente fez o telejornal, do começo ao final, sem nada, voo cego. Ninguém tinha absolutamente nada. Eu revendo hoje, vejo vários erros meus. Eu disse: isso aqui, aquilo outro, que eu poderia ter feito diferente, né? Mas são coisas que a gente só constrói com a maturidade e outra, com a experiência, né? Então aquela experiência, naquele momento, me deu um pouco mais de estrutura para um outro momento, quando acontecer algo semelhante, eu estar um pouco mais preparado, né? Luiz, ou devo dizer Magão? À vontade. Eu não estou mais tão magão, né? Eu queria saber qual foi o maior desafio que você enfrentou no telejornalismo. Para mim é desafiador, assim, né? Eu acho que quando eu comecei a apresentar também foi um grande desafio na minha vida, porque eu tinha 3 anos de experiência na reportagem e já fui apresentar. Então é uma responsabilidade gigantesca. Eu comecei a apresentar ao lado de uma profissional que tinha já alguns anos, bons anos de experiência, e maravilhosa no que fazia, né, que é a Daniele Portela. E eu acho que outro grande desafio na minha carreira foi a transição para a TV Cidade, porque quando eu comecei a apresentar o Balanço Geral, a proposta lá não é ser um jornal, né? A proposta lá é ser uma revista. Eu estou com um pé no entretenimento e um pé que eu sigo ainda no jornalismo, né? Então eu ter que, de alguma forma, me permitir ser ainda mais leve, né? Isso também demanda um tempo. O que você acha de pessoas que não são formadas exercerem a função de jornalismo? Porque foi uma das coisas que a gente ficou mais decepcionados assim, quando a gente entrou na faculdade. Você sabe que na minha época também tinha a mesma questão. Eu estava ali, eu acho que no finzinho da faculdade tinha essa história do diploma, não diploma, tal, e teve essa discussão. Eu acho que para o profissional, trabalhar com a notícia e com a informação é essencial você passar pelos bancos de uma universidade, de uma faculdade. Não é só para aprender a técnica, porque a técnica, de fato, não é tão complexa assim, né? Tem gente que tem até um certo dom, é até mais fácil, né, para algumas pessoas darem com a câmera e segurarem o microfone, enfim. Tem gente que tem essa capacidade aflorada. Mas não é só isso, né? Porque quando você lida com a informação e a sociedade consome aquela informação, você precisa ter muita responsabilidade, né? E eu acho que um pouco da ética, das questões que estão por trás da apuração,
da correção, da isenção. A gente aprende aqui, entende? É aqui na universidade. Meu nome é Catarina Moraes e a minha primeira pergunta para você é que conselho que você daria para um estudante de jornalismo que está começando como a gente? Se o conselho fosse bom, hein? Não, olha, o que eu costumo sempre falar quando eu tenho esses momentos com estudantes é, primeiro, aproveitem todas as oportunidades, todos os momentos que vocês têm aqui dentro da universidade. Eu era um rato da Unifor. Eu entrava aqui, sei lá, que horas começa o curso? 7 horas, 7h30, 7h15? Chegava aqui 7h30 da manhã, saía às 6 horas da tarde. Porque eu ficava fuçando aqui, vinha para o estúdio. Porque como eu já queria, né, eu já sabia o que eu queria, então eu ia para o estúdio de rádio, ficava conversando com o Kiko ainda está lá? Ficava conversando com o Kiko e tal, ficava me inteirando das coisas que ninguém da universidade saiba. Mas eu cheguei a editar a matéria mexendo no equipamento de ilha não linear que tinha aqui. Cheguei a editar uma matéria toda, só de ver os colegas trabalhando. Então eu sempre fui muito curioso e gostava de conversar com todo mundo para entender como era a dinâmica, né? Segundo, além de aproveitar o ambiente acadêmico, os professores, a vivência desses professores, porque há muitos eu sei que vêm do mercado, né? É de você também aproveitar para buscar novas linguagens, experimentar, né? Na época que a gente fazia TV Unifor aqui, a gente chegou a experimentar algumas coisas, sabe? De tentar fazer um pouco diferente e ver no que dá. Agora a gente chegou no fim da nossa entrevista, mas foi um prazer muito grande ter aqui. Foi muito boa a sua participação, esclareceu muitas dúvidas, com certeza, para nós e para os nossos colegas da sala. E muito obrigada pela sua participação. E você que ficou até o final, muito obrigada por assistir até aqui.